antes, nós vamos abrir nossa Bíblia então, no livro de Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Vamos ler aqui uma parte do Evangelho do Senhor Jesus, Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Vamos orar, Pai. Te louvamos por esse momento, Senhor, por cada oferta, cada dízimo, consagramos ao Senhor. Pedimos agora, fala conosco por meio da Tua palavra. Queremos abrir nosso coração para não somente ouvir, mas crer, Pai, e obedecer a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Lucas capítulo 17, versículo 11. Quem achou pode dizer amém? Amém. Lucas 17, 11. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Nós queremos compartilhar nesta noite a respeito do seguinte tema: o Evangelho todo para o homem todo. O Evangelho todo para todo homem. Porque, veja bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Nós cremos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no ano de 1974, na cidade de Lausanne, na Suíça, um grupo de missionários, de igrejas, eles fizeram lá o chamado Pacto de Lausanne, que era um pacto de missão, para fazer missão. Se sentiram chamados por Deus para levar o Evangelho. E eles criaram esse slogan, que eu não falei ele completo, porque o completo é: todo o Evangelho em todo o mundo, para todo ser humano. E eu acrescentaria ainda: em todos os momentos, todos os dias, toda hora, porque a todo momento precisamos do Evangelho, precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Talvez você que chegou aqui hoje está precisando do Evangelho, da graça de Deus na tua vida. Hoje mesmo eu vivi na minha casa uma situação assim, Senhor, uma situação de aperto, de dificuldade, uma situação que nós não esperávamos que aconteceu, e eu disse para minha esposa, orei com ela: esposa, Deus vai dar um caminho. Deus vai abrir uma porta. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus vai agir. E de fato, o Senhor já está nos dando aí um caminho, uma direção. E essa palavra que eu acabei de ler sobre 10 leprosos, ilustra um pouco o que é o Evangelho na prática. Porque veja bem o que diz a palavra do Senhor. Era uma comitiva de 10 homens que estavam ali doentes, leprosos. Naquela época a lepra era praticamente uma chaga mortal, ou seja, se você adquiria a lepra, você estava condenado a morrer, condenado à morte, à segregação, ao isolamento. E aqueles homens então têm um encontro com Jesus. É bem verdade que é um encontro de longe, porque eles não podiam se aproximar de ninguém, porque cada pessoa que tinha uma doença, uma lepra,
essa doença específica, não podia se aproximar, vivia fora do arraial, vivia isolado da sociedade. Mas o Senhor Jesus, que estava trazendo o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da transformação, para ele não há e não havia barreiras que o impeçam de alcançar o homem e a mulher. Por mais doente, por mais isolado, por mais condenado que esteja, a graça de Deus alcança o homem onde ele está. Basta você crer, basta você clamar. E esses homens clamaram, eles viram Jesus e disseram: Senhor Jesus, te compadece de nós. Olha para nós, Senhor, olha para a nossa situação. Nós estamos aqui morrendo, isolados. Interessante observar que naquela época, para se constituir uma igreja, um culto, na época era chamada sinagoga, eram necessários 10 homens. Então ali, em qualquer sinagoga da época, para que houvesse uma reunião de adoração a Deus, um culto, era necessário no mínimo 10 homens. Isso é o que a lei dizia. E Jesus veio para quebrar esse paradigma. Porque Jesus falou outra coisa, lembra? Mateus 18, Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus, temos muito mais que 2 ou 3 aqui, o Senhor está aqui. Ele está operando, Ele vai operar ainda mais, amém? Mas por que eu falo isso, meus amados irmãos, irmãs? Porque, veja bem, eram 10 homens leprosos que poderiam representar uma igreja que estava com problemas, ou poderíamos dizer que representa a igreja hoje. Porque a Bíblia diz que esses homens foram curados. Os 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer e para andar com Jesus. Os 10 foram curados. Jesus falou: homens, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus deu uma ordem para eles, e eles foram. Enquanto eles iam no caminho, eles se deram conta: olha só, a gente está curado. Jesus já operou o milagre, já aconteceu. E a Bíblia diz que apenas um voltou para dar glória a Deus. Apenas um voltou para agradecer a Deus. Ora, o que podemos entender desta mensagem, meus irmãos e irmãs, é que o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que quer alcançar você na integralidade, Ele não quer alcançar apenas o teu corpo, Ele quer alcançar a tua alma, o teu espírito. Porque veja bem, aqueles homens ficaram ali curados da sua lepra, curados da sua enfermidade, curados das suas chagas mortais, porque a lepra consumia a pele humana. Eles se viram curados, com a pele limpa, com a vida restaurada. Mas não obstante o fato de o seu corpo estar curado da lepra, a sua alma ainda estava leprosa. Porque não voltaram para agradecer Jesus. E Jesus, Ele faz a seguinte pergunta: onde estão os outros 9? Eu te pergunto. Quantas pessoas eu e você conhecemos que vêm aqui, são alcançadas pelo Evangelho, experimentam o poder de Deus nas suas vidas, recebem uma bênção, recebem uma cura, porque isso tudo é parte do Evangelho. Sim, Jesus tem poder para curar, Ele pode te curar hoje, sim, vamos orar por isso. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente será. Hebreus 13, versículo 8. Mas veja bem, Jesus, Ele não quer salvar apenas o teu corpo, Ele quer salvar você integralmente. Quantas pessoas eu e você conhecemos,
e receberam a bênção, nunca mais voltaram. Ou como aquela história que nós falamos, a pessoa ora por prosperidade. Ah, Jesus, eu preciso da bênção, da prosperidade. Eu preciso prosperar, eu estou apertado, eu estou desempregado. Aí enquanto o irmão, a irmã está desempregada, ela vem em todos os cultos, ela vem de ônibus, ela vem de a pé, ela vem de Uber, ela vem do jeito que dá. Aí Deus abençoa, ela começa a trabalhar, a prosperar, e Deus abre as portas, compra uma moto, compra um carro. Continua vindo nos cultos, e Deus continua derramando as suas bênçãos, a sua prosperidade, aleluia, glória a Deus, e consegue comprar uma casa, daqui a pouco começa, e consegue comprar um sítio, uma casa na praia. E para onde que ele vai aos domingos? Em vez de ir para a igreja, vai curtir a vida na casa da praia e no sítio. Prosperou apenas financeiramente, mas a sua alma não prosperou, o seu espírito não cresceu. A minha oração é que eu e você possamos prosperar sim, que Deus coloque dinheiro na tua mão, mas com isso, que Ele faça prosperar a tua alma, que você cresça na generosidade. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor coloque dinheiro na minha mão, mas para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para investir na tua obra. Pode aplaudir Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Evangelho é todo inteiro, integral, e é para o homem todo, é para todo homem, é para toda mulher. Agora observe um detalhe nesse texto, que Jesus disse para eles: olha, vocês querem ser curados? Vão e se apresentem a um sacerdote, porque isso é o que dizia a lei. A lei dizia que se alguém fosse curado da lepra, era para se apresentar ao sacerdote para que ele comprovasse a cura. E Jesus dá essa ordem para eles. Olha como é importante a obediência. Eu sei que não tem ninguém aqui assim hoje, mas quantos crentes desejam a bênção, mas não querem a obediência? Não querem obedecer o que Jesus diz. Não querem seguir o mandamento do Senhor, o mandamento do amor, os mandamentos de Deus. Aprenda uma coisa, meu querido irmão, minha irmã: o ABC de Deus não é ABCD, é obedecer, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: obedecer. E os mandamentos de Deus também. Jesus resumiu eles em 2. Quem aqui gosta de café? Levanta a mão bem alto. Sei que tem pessoal aí tomando café, não é verdade? Aprenda isso hoje. Mandamento de Deus, café. Você não vai esquecer mais. Jesus falou: o maior mandamento é este: amem a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Café. C, coração, a alma. F, força e entendimento. Café. Amem a Deus desta maneira. Amem a Deus muito mais do que o café. Entreguem suas vidas para Ele. Amem de todo o coração. Não venham aqui apenas buscar a bênção. Não sejam como esses 9 leprosos, que queriam apenas buscar a cura, a bênção, mas não queriam se relacionar com o Deus de toda a bênção. Hoje em dia, o evangelho da graça de Deus está sendo esvaziado. Porque um dos aspectos do evangelho de Jesus, como eu falei, é a cura, é a salvação, é a libertação, sim,
Mas um dos aspectos mais importantes e que por vezes esquecemos é o senhorio de Jesus. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele comanda a nossa vida. E muitas vezes, graças a Deus, não nessa igreja, que é uma igreja séria e que prega todo o Evangelho, e o Evangelho todo, aleluia. Mas por aí fora a gente vê se pregar uma graça barata. O que é uma graça barata? É uma graça daquele que se esquece que a graça, ela é de graça sim, mas ela custou tudo para o nosso Senhor Jesus. Uma outra forma de chamar isso é a hipergraça. Em outras palavras, para dar um exemplo, a graça de Deus te alcança e você pode continuar vivendo do mesmo jeito. Não, amados. A graça de Deus nos alcança, ela muda, transforma a nossa vida e vai nos transformando pelo Espírito de Deus à medida, na conformidade da imagem do Senhor. A graça de Deus vai nos tornando mais parecidos com Jesus. Que palavra é essa? Que engano é esse? Que mentira é essa? De que a graça de Deus não me transforma? De que a graça de Deus não muda o meu interior? Não muda os meus pensamentos, não muda as minhas palavras, não muda as minhas ações. Sim, tudo isso é mudado pela verdadeira graça do Senhor Jesus. Porque isso é o Evangelho todo, para o homem todo. A graça que me transforma. Eu olho para um homem, uma mulher e digo, não é mais o mesmo. Eu não reconheço mais ele, eu não reconheço mais ela. O que é isso? É a graça de Deus. É o Evangelho, é o poder de Deus. Eu já falei aqui, eu já testemunhei aqui. Mas eu não canso de falar, e por toda a minha vida eu vou falar esse testemunho. E eu posso declarar que eu só estou aqui pela graça de Deus. Porque no ano de 2008, na volta de uma pregação, de uma determinada igreja, eu sofri um grave acidente de carro aqui em Canoas. E ali, à noite que eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e falou para os meus familiares, olha, ele dificilmente passa essa noite. Porque eu bati a cabeça, tive um traumatismo craniano, tive que fazer uma cirurgia na cabeça, no cérebro, às pressas, tirar um coágulo da cabeça. E o médico ali, então, deu essa palavra, esse diagnóstico, olha, ele não passa dessa noite. Glória a Deus, porque a última palavra vem de Deus, aleluia. Ele tem a última palavra. Não importa o diagnóstico, não importa o que falaram sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre esta doença que está sobre você, Deus tem a última palavra. E ali, meus amados irmãos, eu sobrevivi àquela cirurgia, e iniciaram-se longos 14 dias, na UTI, entre a vida e a morte, em coma. Eu não me lembro de nada disso, porque eu perdi esta memória, mas é o que me contam. E ali, no 14º dia, quando as esperanças estavam já se acabando, tinha pegado uma infecção hospitalar, uma pneumonia, e muitas pessoas orando por mim, e Deus lá no céu disse, não, eu ainda tenho algo a fazer na vida desse jovem. Ainda não é a hora dele. A última palavra é minha. E Deus, por sua graça e por sua misericórdia, não porque eu mereça algo,
Porque muitas vezes as pessoas não vão agradecer a Deus e não voltam como aqueles leprosos, porque acham que merecem algo de Deus. Ah, Deus me abençoou porque eu mereço. E Deus não fez mais do que a obrigação dele. Não, não há nada de bom em nós, meu amado irmão. Tudo é graça de Deus, tudo é misericórdia, tudo é soberania dele. Não há nenhum mérito em mim. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Ele é soberano. Mas ali Deus deu uma palavra e disse: não, você vai viver, eu vou soprar de novo a vida sobre ti. E Deus soprou sobre mim o seu sopro, e eu acordei. Estou aqui falando para vocês, para a glória de Deus, que não há nada impossível para Deus. Eu estou aqui pregando para você o evangelho da graça de Deus, que tira o homem de qualquer situação em que ele esteja. Porque depois que eu acordei do coma, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a falar. Eu sempre brinco que eu ainda sou meio sequelado. Você olhar bem para mim, prestar bem atenção, e vai ver e vai notar isso. Quem me conhece bem sabe que esse meu lado direito que ficou meio paralisado, não levanto direito, sobrancelha direita, só a esquerda. Mas apesar disso, eu estou aqui como um homem sequelado para te dizer que existe um Deus perfeito que faz tudo novo na tua vida. Porque ficaram as marcas para lembrar do que Deus fez. E aí, irmãos, amados, irmãs, por incrível que pareça, glória a Deus pelos amados irmãos que fazem um trabalho maravilhoso aqui nessa igreja, que é obedecer, pessoas para quem ninguém dá valor, porque isso é outro aspecto do evangelho, é a dignidade, é a restauração da dignidade do homem e da mulher. De repente, ele no ministério, eu comecei a encontrar pessoas drogadas, viciadas, bêbados. Eu disse: olha, eu nunca usei droga, eu nunca fui viciado em nada, mas uma coisa eu te digo, assim, o mesmo Jesus que me tirou de uma quase morte do fundo do poço, Ele pode te tirar de qualquer situação, por mais fundo do poço que você acha que esteja. Jesus te alcança, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus te liberta. E ali, pela misericórdia do Senhor, amados, é que nesta igreja também temos visto tantas pessoas restauradas, e é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Então nunca duvide deste evangelho que alcança pessoas, para quem as pessoas dizem: esse aí não tem mais jeito, não tem uma solução. Esse aí, meu Deus, só Deus, e é tudo que Deus precisa, é essa palavra, é mesmo, é comigo que tu me assuma, e eu vou fazer na vida dele. Nunca duvide do poder de Deus, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Olha só, assim como a graça é para a lei, o que os milagres são para a natureza. Lembra que eu falei que Jesus deu uma ordem? E Jesus disse assim: olha, vão e se mostrem ao sacerdote, porque é isso que a lei diz. Sabe por quê? Porque a graça sempre vem antes da lei. Aqueles homens só cumpriram a lei porque foram alcançados pela graça. Deixa eu te dizer algo aqui em nome de Jesus. O maior problema, a maior mazela, a maior miséria do ser humano não é a social, não é a enfermidade, não é os problemas da família. O maior problema do ser humano se chama pecado. Pecado, porque desse advém todos os outros. E glória a Deus, porque Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado. E isso é o evangelho. Porque o pecado nos separa de Deus, ele nos deixa alienados de Deus, e Jesus morre para que novamente eu e você nos tornássemos amigos de Deus.
tivéssemos comunhão com Deus. E agora que somos alcançados por essa graça, por este amor, sim, o Senhor nos capacita a cumprir os seus mandamentos. Não é na tua força, não é no teu poder, porque nós não temos, é no poder e na força da graça de Deus. Mas também eu falei sobre milagres, sobre natureza. Porque tem situações, sim, em que podemos recorrer à medicina. Ainda ontem a pastora aqui falava, a pastora Thalita, sobre a importância de não espiritualizar tudo. Lembra quem estava aqui? Tem situações que a medicina que Deus deu também, Deus deu sabedoria para os médicos, podemos sim recorrer a eles. O apóstolo Paulo estava na prisão, estava com frio, pediu, o que ele pediu? Uma capa, na prisão de Roma. Ele estava se sentindo só, ele pediu um amigo. Somos seres humanos, não deixamos de ser seres humanos. Mas tem situações que um médico não pode resolver, que a natureza humana não é capaz de resolver. Porque a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por meio do pecado. E a doença também. De modo que uma vez que Jesus, ele veio para morrer pelo meu e pelo teu pecado, e na cruz, sim, ele levou as nossas enfermidades, também a cura, também o milagre, é um aspecto do Evangelho para mim e para você. Ah, mas será que Deus vai curar todos? Não cabe a mim dizer, eu não posso afirmar a quem Deus vai curar. Eu estou aqui para pregar esse Evangelho da graça, que também é um Evangelho de cura, é um Evangelho que liberta. Quase todos os dias recebemos ali no grupo do WhatsApp da intercessão pedidos de oração por pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, pessoas com pensamentos suicidas, pessoas com enfermidades na alma. E para você também este Evangelho tem salvação. O Evangelho também é para a sua alma, é para a sua mente. Jesus te liberta, Jesus te cura. Jesus, e nós na autoridade do nome de Jesus, como igreja, expulsamos todos os demônios que querem afligir a tua vida, a tua alma, a tua família. Porque isso também é um aspecto do Evangelho. Ele veio para libertar os cativos, Lucas capítulo 4. Ele veio para proclamar libertação. Você que está aqui hoje, que precisa de uma libertação espiritual, Jesus tem para te dar, aleluia. Toda honra e toda glória seja o nome de Jesus. Quantas pessoas, quantas vezes já fomos chamados como pastores para atender pessoas assim. Eu lembro de um dia, eu fui orar por um jovem, acho que 13, 14 anos, e a mãe dele me disse: Guilherme, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. O que você precisa, minha irmã? Eu quero te ajudar em nome de Jesus. O meu filho, ele está num quarto escuro, ele não sai de lá, ele não deixa eu abrir as janelas, ele quer ficar só no celular. Eu disse: eu vou lá em nome de Jesus. Eu não posso te ajudar, eu não tenho poder, eu não tenho solução, mas eu conheço quem tem, é Jesus. Vamos lá, eu mais um irmão, oramos para aquele jovem, conversamos com ele, assim, olha, Jesus tem uma vida nova para você. Você não precisa viver na escuridão, você não precisa viver na depressão, jovem. Jesus te ama, e Ele te liberta, e Ele te cura. Nós oramos para aquele jovem, e aí ele começou a melhorar. Aos pouquinhos, ele começou a ser curado. Ele começou a frequentar o grupo de jovens. Aleluia. E hoje ele está de pé na presença do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu dou esse testemunho para dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, que Jesus tem salvação para você. Este Evangelho, ele te salva, ele te liberta, ele te alcança, ele alcança você e alcança a sua família também, em nome de Jesus. Amém?
toda honra, toda glória seja o nome de Jesus. Vamos crer no Evangelho do poder, da graça maravilhosa do Senhor. Mas como eu disse antes, Jesus perguntou: não eram 10? Onde estão os outros 9? Um certo dia, Deus fez a mesma pergunta. No começo da Bíblia, lá em Gênesis, Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? E Adão estava se escondendo de Deus, porque havia pecado. Quantas pessoas recebem a bênção, a cura, a libertação? E o Senhor está perguntando: onde vocês estão? Como Ele perguntou para aqueles leprosos: onde estão os outros 9? Não eram 10? Muitos talvez, como eu disse no começo, estavam com a lepra na alma e no coração. Não queriam abandonar o pecado. Não queriam assumir a nova vida com Jesus. Mas um outro aspecto do Evangelho, que eu já falei um pouco aqui também, desta graça, é a santificação. É a vida nova, é a regeneração, é o novo nascimento. É o compromisso com Deus. Não é essa graça sem arrependimento, graça sem compromisso, graça sem senhorio, graça sem santificação. Não, não é essa graça de Deus, porque o Evangelho da graça de Deus requer um compromisso, um comprometimento de mim e de você para com Deus e para com o seu reino. Então, se você tem sido abençoado, você tem sido abençoada, glória a Deus por isso, mas continue e permaneça, persevera, venha agradecer a Deus, venha louvar a Deus, venha servir nesta igreja, diga: pastores, o que eu posso fazer? Porque tudo que eu fizer aqui nessa terra, nessa igreja, nunca vai ser o suficiente diante do que Jesus fez por mim, aleluia. Diante do que Ele fez, aleluia, pela minha família, diante da salvação na minha alma. Porque a salvação, e esse é o último aspecto do Evangelho que eu queria dizer para você, não é só salvação para aqui e agora. É salvação para a eternidade. Se você morrer hoje, para onde você vai? Eu preciso ter os meus olhos fixos na eternidade. Eu preciso viver constantemente nesta tensão entre o agora e o ainda não. Eu já estou experimentando a bênção de Deus, mas ainda não na sua plenitude. Vai ser só na glória. Eu já estou santificado, mas ainda não sou perfeito. É só na glória, mas eu estou caminhando. Eu já estou experimentando um pouquinho do céu, mas ainda não. Porque eu sei que as ruas de ouro, a mansão celestial, como o irmão Bruno falou, é incomparavelmente melhor do que tudo que eu posso experimentar aqui nesta vida. Eu vivo entre o já e o ainda não. Eu já sou abençoado, eu já sou salvo, eu já sou, aleluia, alcançado pela graça e pela alegria de Jesus. Mas eu sei que ainda não experimentei a glória completa que será apenas na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. É um lugar sobre Jesus.